Senhor a todos. Como eu prometi, estamos de volta, né? Atendendo alguns pedidos. Como eu falei anteriormente, as pessoas estão pedindo bastante para que eu conte como tudo aconteceu, né? Eles querem conhecer a fundo a minha história, né? Porque eu, de uma certa forma, virei uma figura pública, né? Cheguei na minha cidade pedindo ajuda e não ficou só em Maricá, tomou uma grande proporção, né? Na verdade, a gente conseguiu atingir pessoas de vários lugares, então as pessoas hoje cobram, querem saber como tudo aconteceu. Como eu falei no vídeo anteriormente, o meu gastro, o Dr. Luiz Armando, orientou que eu fosse para São Paulo, para que a gente tivesse uma ajuda, né, para chegar de fato a um diagnóstico, porque a gente já tinha feito de tudo e nada cessava aquela diarreia. Então, eu fui para casa desesperada porque eu não sabia como chegar até São Paulo. Porque se você parar pra pensar, é fácil. Ah, São Paulo é ali, né? Você compra uma passagem de ônibus, rapidinho você tá lá. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Eu tava muito inchada, eu voltei a ficar inchada, mesmo com a diarreia, eu tava muito inchada, ia ter muita dificuldade de ficar 6 horas no ônibus, sendo que eu tinha muita diarreia, era uma diarreia constante, então não ia conseguir viajar de ônibus, né? Ia ter um grande problema. Então de imediato eu cheguei em casa, conversei na época com meu ex-marido e com a minha família. Resolvemos fazer um evento, foi feito um bingo para arrecadar um valor para poder chegar até lá. Mas eu não conhecia médico nenhum, eu não sabia quem eu iria procurar. Eu cheguei em casa de imediato, entrei na internet, entrei no Google e fui procurar gastroenterologista especializado em transplantes de intestino em São Paulo. Eu encontrei um médico, sendo que ele atendia no Albert Einstein, a consulta dele custava R$ 700. Olha só para você ter noção, R$ 700 o valor da consulta dele. Então, já meio que me desesperei, mas Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado tudo, Deus preparou o caminho. O evento foi um sucesso, a gente arrecadou o valor para que eu conseguisse viajar. Nós fomos de carro. Foi uma viagem muito cansativa porque a gente parava praticamente de hora em hora para poder eu ir ao banheiro. E o máximo que eu conseguia ficar sem beber água, sem comer alguma coisa, a gente estendia. A gente teve um livramento também durante essa viagem, porque logo assim que nós estávamos chegando em São Paulo, a subir um viaduto, um caminhão não viu o nosso carro, na época era um Gol bem pequenininho, ele não viu e jogou a gente para lateral. Só que era um viaduto, a gente ia cair. Para honra e glória do nome do nosso Deus, deu tempo daquele caminhão parar, e que os caminhões da viaduta, você sabe que são monstruosos, né? São muito grandes. E ele nos viu e não aconteceu nada com a gente. Só o carro mesmo que ficou muito amassado. E acabou com a lateral do carro, mas nós mesmos estávamos intactos e a gente tinha horário para chegar. A gente tinha uma consulta, né? Então a gente tinha um horário para chegar lá. Mas, enfim, conseguimos chegar lá e fomos consultados. Eu consegui a consulta, né? Enfim, cheguei à consulta. Cheguei muito inchada, cheia de esperança. Meu coração transbordava de esperança. Que ali eu achei que eu fosse achar a solução para os meus problemas. Mas quando o médico viu, um médico muito atencioso, muito simpático, se emocionou com a minha história, com a minha trajetória de vida, porque desde os meus 15 anos eu venho lutando por um diagnóstico. E até, no entanto, eu não tinha. Eu cheguei aos meus 25 anos, quando eu cheguei ao Dr. Sérgio, eu tinha 25 anos. E ele, ao ver meus exames, ao examinar, ele falou assim: olha, eu sei exatamente o que você tem. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos e é muito comum lá pessoas que têm esse mesmo sintoma que você. É uma síndrome muito rara, é uma síndrome raríssima. E eu só posso te confirmar isso porque eu cheguei de lá agora e eu vi exatamente o que eu tô vendo com você. Eu entrei em desespero porque quando se fala em síndrome rara, você já, né? Já? Meu Deus, o que será? É uma síndrome rara. Chama pseudobisfunção intestinal.
Ele falou que explicou pra gente como essa síndrome funciona, né? E a tendência era sempre obstruir e operar, obstruir e operar, obstruir e operar. Ia chegar um ponto até que eu não ia ter mais intestino. Ele falou, poxa, me lembro como hoje, ele falando no sotaque de paulista, é engraçado, né? Ele, pô, meu, eu sei que você veio atrás de solução, mas a notícia que eu tenho pra te dar não é muito boa. Essa síndrome, ela não tem cura. A única coisa que pode ser feita é um transplante nos Estados Unidos, porque nem aqui no Brasil esse transplante ele ainda é sucedido, a gente está engatilhando para isso. Fizemos alguns transplantes, mas sem sucesso. E de fato, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e não tinha relatos de nenhum transplante bem sucedido no Brasil. Ele me falou o nome do médico, que ele foi fazer o treinamento lá nos Estados Unidos e que ele era especialista nisso, nessa síndrome. Eu de imediato, o desespero bateu, eu chorei. E ele falou que se não fizesse transplante, as minhas chances de vir a óbito eram enormes, porque não tinha cura. Tinha um tratamento paliativo, mas não tinha cura. E a tendência era eu degradar cada vez mais, né? Eu entrei em desespero, a volta para casa foi muito complicada, a gente desesperado, eu sem expectativa nenhuma de vida, nenhuma, porque eu sabia que ia ser muito difícil eu conseguir um transplante milionário, né? Ia ser muito difícil eu conseguir. Então, imediatamente nós voltamos para casa, a gente se perdeu no caminho de volta. O trânsito de São Paulo é bem complicado, nós nos perdemos. Também a cabeça mil, bem perturbado com tudo que estava acontecendo. A gente não sabia o que fazer. Mas quando eu cheguei em casa e dei de cara com as minhas duas preciosidades, que são as minhas filhas, eu falei, não, eu não posso desistir, eu tenho que lutar. Se existe uma esperança, se existe uma saída, eu vou até o fim. Eu vou lutar. Foi aí que surgiu a campanha Flávia Costa. Salve Flávia Costa. Eu de imediato corri pro Facebook e montei uma página sozinha, sem nada. Eu só tinha em mente que eu precisava sobreviver, que eu precisava me manter viva. Entrei no Facebook, montei a página, comecei a contar a minha história, comecei a contar que tinha descoberto a minha síndrome e precisava de ajuda para chegar a esse médico. Pesquisei esse médico no Instagram, no Facebook e encontrei o Dr. Rodrigo Viana. E todos os dias, incansavelmente, eu contava a minha história no message dele, contava. Em um momento ele me ouviu, ele atendeu as minhas preces, né? Deus soprou no ouvido dele, tocou no coração dele para que ele olhasse aquela mensagem. Então, surgiu a campanha Salve Flávia Costa, né? No início foi sozinha, fiz tudo sozinha, montei a página sozinha, mas Deus foi tão fiel a mim, que ele enviou anjos para lutar junto comigo nessa batalha. Eu conheci pessoas especiais, eu conheci pessoas que estão comigo até hoje, né, nessa caminhada. Deus enviou primeiro a Ediva, ela é de Brasília, né, que eu todos os dias ia ali no Facebook fazer um apelo pela minha vida, eu não me cansava, eu perdia a vergonha, perdia o orgulho, eu era metida besta, eu deixei de lado, eu queria viver, eu queria estar viva, eu precisava lutar pela minha vida para poder ver as minhas filhas crescerem, então deixei tudo isso de lado, isso morreu, e todo dia eu ia ali e postava pedindo ajuda. Aí, de um certo momento, Deus tocou também no coração dela e ela viu a minha súplica, entrou imediatamente em contato comigo e começou a me ajudar. E muitas das vezes eu estava muito debilitada, não conseguia, não tinha forças para mexer na página, não sabia como lidar com a página. Ela fazia tudo. A gente não sabia fazer muita coisa, a gente não sabia fazer arte, não sabia trabalhar muita coisa. E ela fez o tempo todo, ela fez sozinha, só ela. Até que surgiram novos anjos, Deus encaminhou mais anjos, Deus formou uma legião de anjos para me ajudar na campanha, na corrida contra o tempo, né? Porque na verdade o que eu tinha nas mãos era uma corrida contra o tempo. Eu conheci a Viviane Eliezer, eu conheci a Eliana Lima, eu conheci a doutora Paula, que é minha advogada, que as meninas no grupo até chamam de arcanjo, né? A gente conheceu a doutora Paula.
Quem mais? A Vanessa, a Marcele, a Flávia Palhete, a irmã da Flávia, que no momento ela me perdoa, eu não me lembro muito bem o nome dela, porque na época eu tomava muita medicação, então não conseguia, eu não consigo me lembrar o nome de muitas pessoas. A Kelly com a família dela, a Kelly, o Robinho, tudo com a família. A Kelly e o Robinho se dispuseram para ir para frente da Record. Nós fomos loucamente ao saber que eu precisava dessa cirurgia, e essa cirurgia era muito cara. A gente foi pra frente da Record pedir ajuda, e foram eles, a família deles, com um filho pequeno, os filhos dele eram pequenos, e eles foram ali pra frente da Record junto comigo pedir ajuda para poder salvar a minha vida. E foi assim que foi formada a campanha, né? Foi assim que a gente começou a campanha Salve Flávia Costa. Deus encaminhou, Deus formou uma legião de anjos para poder me ajudar com isso, porque sozinha eu não iria conseguir, porque na maioria do tempo eu passava internada, eu passava hospitalizada. Se não fossem as meninas aqui fora, não daria conta. Minha mãe, tadinha, sem estrutura nenhuma, ela não conseguia. Ela não tinha estrutura para lidar com as duas coisas. Veio a minha tia, que também ajudou, foi uma das peças principais nessa trajetória também, foi a minha madrinha. Então, a gente começou a campanha. Era luta diária, era bazar, era bingo, eram eventos atrás de eventos para poder eu conseguir me manter. Então, quando o doutor Sérgio falou pra mim dessa síndrome, ele falou assim: olha, eu vou te encaminhar pra parte da filantropia do Albert Einstein, porque eu preciso te acompanhar. E aí a consulta dele realmente era muito cara, e eu ia ter que ficar indo lá várias vezes. Aí eu passei a ser atendida, pra você ver como Deus cuida de cada detalhe. Eu passei a ser atendida na parte filantrópica do Albert Einstein. Só que também teve uma vez que eu tive uma crise muito, muito forte, mesmo estando lá. O problema tinha afetado o esôfago. Além do intestino, tinha afetado o esôfago, o meu pâncreas, tudo. Ele falou assim: Flávia, eu vou te encaminhar para o HC. HC era o Hospital de Clínicas de São Paulo. Ele está mais avançado em relação ao transplante de intestino. Eles já tinham cogitado para mim a hipótese do transplante do intestino. Sendo que eu já tinha pesquisado, já tinha entrado em vários lugares e tinha descoberto que aqui no Brasil eu não teria chance nenhuma de sobreviver essa cirurgia. Porque já tinha sido feito 9 cirurgias e as 9 cirurgias não tiveram sucesso. Todos eles vieram a óbito, né? E um certo dia, eu continuei o tratamento em São Paulo. Eu ia em São Paulo de 15 em 15 dias fazer tratamento. Fiquei fazendo o tratamento. Mas até aí, eu já tinha entrado na parenteral. Eu entrei na nutrição parenteral. Chama-se NPT, né? Nutrição parenteral. Eu já precisava dela. Era uma nutrição que é diretamente na veia. Tudo que você precisa, tudo que o seu organismo precisa para que você se mantenha vivo é jogado diretamente na veia. Eu já estava a esse ponto, eu precisava dessa nutrição porque meu intestino não absorvia o que eu precisava para me manter viva. E depois de muita luta, muitas mensagens, porque eu não me cansei, em momento algum eu me cansei de pedir ajuda ao Dr. Rodrigo Viana, mesmo lá nos Estados Unidos. Eu mandava mensagem para ele todos os dias, de manhã, tarde, de noite, eu não me cansava. E um dia ele me respondeu. Ele falou assim: olha, resolve o que você tiver que resolver aí no Brasil, tira o seu visto, tira o seu passaporte e vem que eu vou te examinar. Ele me deu a consulta. Eu não paguei pela primeira consulta do Dr. Rodrigo Viana. Daí me veio o desespero. Eu falei: meu Deus, como eu vou para os Estados Unidos? Eu não sei falar inglês. Eu mal falo português, falo problema. Imagina, como é que eu vou falar inglês? Não tinha como. Veio o desespero, né? Bateu o desespero. Mas eu vou te falar, a ânsia de viver, o desejo de viver era mais forte, era maior que qualquer medo naquele momento. Eu fui para a internet sozinha. Eu fui para a internet, pesquisei como tirar passaporte, pesquisei como tirar visto. Nisso já estava sendo feito eventos paralelo a isso, né? Vários eventos, bingo, várias pessoas se solidarizaram com a minha causa. Aí estavam sendo feitos eventos, bazares, cantinas para arrecadar o valor para poder me ajudar.
Eu consegui tirar o meu visto, eu consegui tirar o meu passaporte, coisas que são muito difíceis, mas Deus, de uma forma tão linda, providenciou tudo. Porque se não fosse Deus, eu não tinha chegado até aqui. Se não fosse o mover de Deus na minha vida, eu não teria chegado até aqui. Então aí surgiu o problema de como eu iria para os Estados Unidos, porque eu não sabia falar inglês. Eu não sabia falar. Eu consegui tirar o passaporte, eu consegui tirar o visto, mas eu não sabia falar inglês. Na época, a minha cunhada estava recém-informada na aeronáutica e falava inglês. Eu perguntei para ela se ela podia me acompanhar. Ela aceitou. Ela me acompanhou e foi comigo até os Estados Unidos. Chegando lá, de fato, eu fui consultada com o Dr. Rodrigo Viana. Ele viu os exames e, de fato, constatou a síndrome. Eu tinha pseudo-obstrução intestinal idiopática, ou seja, não tem causa. Não tem nada que venha justificar o porquê que eu tenho essa síndrome. É uma síndrome que não tem causa, né? Aí veio o outro desespero, o que fazer? Eu precisava fazer o transplante. Era preciso fazer o transplante. E o meu transplante já não era mais só do intestino, não era o intestino isolado. Porque devido ao meu problema, acabou afetando outras coisas. Eu tenho um estômago hipotônico, ele é maior do que o tamanho da anatomia. Tinha afetado o meu esôfago e o meu pâncreas. Voltei pro Brasil, meio sem esperança, né? Porque eu achava inviável a gente arrecadar 3 milhões de reais para fazer o transplante, porque na época era esse o valor que precisava para fazer o transplante de multivisceral. Eu não sabia como eu ia fazer isso, eu não sabia como eu iria conseguir chegar a esse valor. As campanhas continuaram, começaram a mover a campanha, porém o meu estado de saúde se agravava. Eu passei a ser dependente total da nutrição parenteral. Eu ficava 24 horas presa na parenteral. Só num hospital eu fiquei 50 dias direto na parenteral e com dores absurdas que precisava tomar morfina de 4 em 4 horas. Chegou o ponto que o médico falou que não ia adiantar eu ia ser dependente da parenteral até eu conseguir o transplante pra gente providenciar um home care para que eu pudesse pelo menos ficar em casa. Eu fiquei 50 dias internada no Hospital Casa, lá no Rio. E a gente entrou na luta na justiça, né, pro plano para que eu conseguisse o home care. Demorou um pouquinho, mas o home care saiu. Eu passei a ficar hospitalizada em casa. Eu tinha todo o suporte. Eu tinha 3 enfermeiras, eu tinha médico, eu tinha fisioterapeuta, eu tinha tudo, mas a minha saúde estava muito frágil, muito fragilizada. Minha imunidade muito baixa, meus catéteres infeccionavam com uma facilidade muito grande. Eu troquei de catéter assim, com várias, muito rápido. Foram várias trocas de catéter, todas essas cicatrizes que você podem ver foram de catéter, porque o meu organismo não aceitava, infeccionava, tudo isso aqui é catéter. Esse aqui não, esse aqui é meu marca-passo, esse aqui eu chamo que é meu bichinho de estimação, meu marca-passo. É o que faz com que o meu coração funcione, porque hoje meu coração é 100% dependente do marca-passo. Mas todas essas marcas que vocês podem ver foram de catéter. Porque infeccionava e eu tinha que trocar o catéter. Até na virilha. Cheguei ao ápice de não ter mais aonde funcionar e eles terem que colocar o catéter na virilha para poder me alimentar. Eu fiquei muito tempo ali hospitalizada e em nenhuma dessas infecções eu tive uma sepse pulmonar. Água no pulmão. Eu tava com uma infecção dupla no pulmão, meu pulmão tava preto, negro. O médico dizia que estava completamente preto. Eu precisei de um respirador artificial. Eu fui entubada. Então, quando eu falo pra vocês que quando a gente precisa de alguma coisa, que até no entanto a gente acha tão normal, e quando a gente passa a depender daquilo, a gente dá um valor. Gente, vocês não têm noção do que é precisar de um respirador. Vocês não fazem ideia do que é aquilo. Eu sabia que eu ia ser entubada porque eu já não conseguia mais, eu não conseguia respirar, eu tinha muita dificuldade. Até pra falar eu suava. E eu falei pra minha mãe foi me visitar na UTI, eu falei, mãe, vamos me entubar. Assim que a senhora sair, vamos me entubar. Eu já estava ciente que eu seria entubada. E eu falei pra ela, vamos me entubar. Ela, não, minha filha, não vai. Eu falei, vamos. Foi dito certo. Minha mãe saiu e eles me entubaram. Eu fiquei 10 dias em coma induzido, né, com aquele tubo na boca.
Eu não consegui reagir, eles tentaram me tirar do tubo, mas eu não conseguia ficar sem um tubo. E pra você ficar com o tubo, então, com o tubo pela boca tem um prazo, né? E eles falaram pra minha mãe que se em 14 dias eu não reagisse e não saísse daquele tubo, eu ia ter que ser traqueostomizada, porque com o tubo na boca a gente corre mais riscos de infecção, porque a boca fica aberta, então pode ter mais entradas de bactérias, mais coisas podem acontecer, né? E eu fiquei uns 3 dias, tiraram um sedativo, tiraram um coma. Eu fiquei uns 4 dias lúcida, completamente lúcida, com um tubo na boca. Olha, foram dias assim difíceis, eu tentando falar com a minha mãe muitas das vezes. Já tava com dores nas costas, já tava com marcas nas costas de ficar acamada, eu tentando falar com minha mãe, não conseguia. Com aquele tubo na boca e também tentando sair daquilo para não ter que ser tracostomizada. Foram dias difíceis, você ficar lúcida com o tubo na boca é difícil, sempre contida, né? Porque por mais que você sabe que você não pode meter a mão naquilo ali e puxar, mas involuntariamente eu tentava puxar, se desse mole eu puxava o tubo, mas eu fiquei muito tempo contida. As minhas mãos você não enxergava, os meus dedos de tão inchado que eles estavam. Eles ficaram muito inchados. E nos últimos dias, né, para não me tracostomizar, eles fizeram vários testes para me tirar do tubo. Por fim, eu consegui ficar algumas horas sem aquele tubo. Eu consegui ficar sem aquele tubo. A Daniele, fisioterapeuta, que eu jamais vou esquecer dela, jamais. Falou, nós vamos te estubar. Eles fizeram um exame, né, que agora no momento fugiu a memória, que eu sei tudo, gasometria. Fizeram a gasometria, eu tava com uma oxigenação boa no pulmão. Ela falou, vou te estubar. Ela ia me tirar do tubo. Nossa, que sensação. Que sensação. Quando ela tirou aquele tubo de mim, eu consegui respirar sozinha. Eu senti o ar, deu um medo primeiro, né? Eu senti aquele medo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir respirar? Mas quando eu respirei fundo, eu senti que eu tava respirando por mim mesma. Nossa. Foi incrível, foi incrível. Você só dá valor às coisas quando você perde. Hoje eu sei a importância que é você fazer isso aqui, ó. Respirar fundo. É muito importante. A água. Eu passei 45 dias no CTI sem tomar um gole d'água. Eu não podia beber água. Eles só molhavam a minha boca. O algodão molhado. Eu pedia água. Eu me lembro como hoje. Eu implorava por uma gota de água. Me dá um pouquinho de água. Me dá um pouquinho de água. Eu não podia porque aquilo ali ia me prejudicar. Eu já estava toda infeccionada e aquilo ali ia me prejudicar. Eu queria água quando minha mãe chegava pra me visitar, tadinha. Eu torturava ela porque eu pedia, mãe, me dá água, me dá água, me dá água, me dá água. Foram 45 dias sem poder uma gota d'água na boca. Sabe, naquela cama. Foram 45 dias acamada. Tomando um banho de leite, você perde seu pudor, você perde tudo, porque não tem só enfermeira pra cuidar de você, vem enfermeiro também. Então vinham me dar banho. Olha, gente, é uma coisa assim inexplicável, sabe? É por isso que eu falo que em todos os momentos da minha vida Deus esteve presente, porque daquele tubo ali, o médico falou que eu também não sairia. Ele falou que eu não tinha chance nenhuma de sair do tubo, porque a minha infecção estava muito grave, que eu não ia conseguir sair do tubo. Eu passei Natal, passei Ano Novo entubada, mas eu saí do tubo, porque o propósito que o Senhor tinha pra minha vida era mais forte, era maior. Eu consegui sair do tubo, eu venci aquilo ali, eu venci. E o mérito não é do homem, não, o mérito é de Deus, é todo de Deus, porque pra medicina eu não sairia do tubo. Eu tenho muita gente pra agradecer, porque no período que eu fiquei nesse hospital, sabe, o Natal, foram todo mundo tão acolhedor, eles vieram falar comigo mesmo
eu não tava lúcida, eu tava meio que dopada, eles vieram, me beijaram, davam um beijo na minha testa, né, pra poder dizer que tava ali. Foram momentos importantes, pra mim, muito importante. Essa foi uma fase crítica da minha vida, essa foi como a campanha Flávia Costa começou. O vídeo já ficou longo de novo, mas que seja para a bênção de Deus. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, é o Deus de milagres, é o Deus de promessa, Ele é o Deus do caminho no deserto, é o Deus da luz na escuridão. Quando você não tem saída, quando você não vê saída, Ele vai lá e mostra a saída. Então tentaram colocar um ponto final na minha história, mas Deus foi lá e colocou uma vírgula, não, ainda não é o fim. Ele precisa de mim, ele precisava que eu sobrevivesse para que eu contasse as maravilhas que Ele fez e faz na minha vida. Essa foi mais um dos meus milagres, tá? E se você não conhece Jesus, se você não conhece esse Deus que operou e opera maravilhas na minha vida, corra, o tempo tá passando, as oportunidades estão se acabando, Ele tem pressa, Ele tem sede. Vem correndo conhecer esse Deus, Ele te espera. Ele espera para operar um milagre na sua vida, independente da área que seja, como eu falei no vídeo anterior. Pode ser na área financeira, na área espiritual, no seu físico, no seu psicológico. Não interessa qual seja a área, Ele vai fazer a obra na sua vida, assim como Ele fez na minha e tá fazendo. E eu creio nisso. Então corra pro vídeo, deixa o seu like, compartilha para mais e mais pessoas, para que elas possam ver quão grande é o nosso Deus. Amém?